Olá, gente, tudo bom? Vamos começar hoje então ondulatória, que nada mais é do que o estudo das ondas, tá, gente? Pois é, chegamos aqui nessa apostila e a ondulatória a gente vai dividir em duas apostilas aqui. Essa daqui, né, o estudo das ondas e a acústica, que seria a segunda, fechando um bloco aí bonitinho. E em termos, né, de exames, né, Enem, vestibular aí, esse assunto começou a ter muito mais relevância nos últimos anos, porque o estudo de ondas ele é totalmente ligado ao estudo também de física moderna, né? Boa parte da compreensão da física quântica, até mesmo da relativística, se deve ao estudo da onda, que a gente precisa entender o que é onda para depois ir justamente para essa parte aí da física moderna, né? Então, o caminhar aqui, a divisão, está bem legal, porque você estuda onda, estuda eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, e caminha e chega em física moderna, que eu estou gravando também os videoaulas devagarzinho aí, que eu estou disponibilizando, já tem algumas aí, dependendo da época que você assistir esse vídeo, já vai estar tudo completo, tá? Bom, vamos então começar aqui o estudo das ondas, tá? A primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é que quando a gente fala onda, você já pensa na onda do mar, né? E onda é um conceito muito mais abrangente do que somente onda do mar. Onda do mar é um caso muito, né, quase irrelevante do que a gente vai estudar aqui, para falar a verdade. A onda que a gente vai estudar aqui é muito mais fundamental, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A luz é uma onda, tá? Então já é algo meio, né, importante aí na nossa vida, né? O estudo aí, por exemplo, do som é uma onda, né? Tanto que a parte de acústica é a parte do estudo da onda sonora, tá? Então, a relevância de onda para a física moderna surgiu justamente de um debate muito grande que houve sobre o que era a luz. E existe, né? Não que esse debate ele se findou, hoje a gente já sabe mais, né? Mas ele, de certa forma, continua aí, sempre se renovando, né? Inclusive, minha tese de mestrado foi justamente sobre uma dessas luzes, né, que a gente chama assim, que depois eu falo mais especificamente disso, senão eu vou me aqui para outro caminho, né? Mas, fundamentalmente, tá? O universo ele pode ser dividido entre matéria e onda, e os dois ao mesmo tempo. Na realidade, o que se percebeu com o estudo da luz, do que era a luz, é que a matéria e ondas são a mesma coisa. Na verdade, não a mesma coisa, mas possuem. Eles são um negócio chamado dualidade onda-partícula. Ele é um combinado de uma coisa só. Tá? Como explicar isso para vocês de forma mais leiga, né? Ah, seria mais ou menos assim, ó. Vamos tentar melhorar, né? Para Isaac Newton, né, Sir Isaac Newton, né, a luz ela era feita de matéria. Tá? Ela tinha pequenos átomos de luz assim, né, que formavam ah, que a formavam, que ali compunham esse negócio chamado luz aí, né? Só que teve outros caras que foram o Huygens e o Fresnel, que propuseram aí modelos ondulatórios para a luz, propondo que a luz fosse uma onda e não feita de matéria. Tá? Ah, só muito tempo depois aí, décadas, quase centenas de anos depois, né? De forma resumida aqui, né? Depois eu vou melhorar esse assunto lá em física moderna. Se percebeu que a matéria, né, com Einstein, de Broglie, Planck, e vários outros aqui físicos estão todos listados aqui, né, se percebeu que na verdade a luz ela tinha propriedades de onda em certas situações e propriedades de matéria em outras situações. Tá? Sabe quando a gente acabou de estudar ótica? Vocês lembram, né? A gente acabou de estudar ótica aí. A gente viu a luz batendo e refletindo, como se fosse uma bolinha. Você está com uma bolinha na parede, ela vai bater e vai refletir, né?
tentar fazer, vamos supor que aqui é a parede, né? Vem a bolinha aqui, bate e reflete, né? A luz também, esse aqui é um meio espelhado, né? Ele bate e reflete, como se fosse uma bolinha. Então parece que a luz ali tem um monte de bolinhas que compõem ela. É nesse sentido que surge a ideia da teoria ondulatória, perdão, da teoria corpuscular da luz, tá? E então o que se percebeu aí foi que a luz ela tinha tanto propriedades, né, de ondulatória em certas situações e corpusculares, né, ou materiais em outras aí. E conforme a quântica foi avançando, porque tudo isso aí foi descoberto com a quântica, tá? Se descobriu que na realidade a própria matéria, elétrons, quarks, prótons, eles se comportam em certas situações como onda, em certas situações como matéria. Então a gente pode falar com total propriedade que nós somos seres ondulatórios corpusculares, porque o átomo, né, as partículas subatômicas que nos compõem são ondas também. Não é que elas produzem ondas, elas também são ondas. Não tem como a gente falar, não existe mais esse negócio de, né, objeto, né, sólido, né, quando a gente fala de coisas muito pequenas. Ali são perturbações, são vibrações que a gente está falando, né, frequências, comprimentos de ondas que compõem a matéria. Até que surgiu aí, né, uma teoria muito badalada aí nos anos 2000. Hoje ela perdeu um pouquinho a força, mas continua aí, o pessoal continua pesquisando, tentando. Quando eu falo teoria, é uma possibilidade de explicar a física, né? Que defende que, na realidade, todas as partículas são vibrações de microcordas que, dependendo da frequência, é um próton, dependendo da frequência, é um elétron, né? Dependendo da frequência, lá, um quark, um nêutron, e que é a chamada teoria das cordas. Então, vibrações, como está aqui, né? Vibrações de microcordas quase adimensionais que definiriam o que é a matéria. Então é algo bem complexo e necessita de uma matemática absurdamente estranha e é física de fronteira isso, né? Bom, aqui então é só a parte, né, gigante de onde a gente está indo com o estudo de ondas aqui. Mas é óbvio, a gente vai voltar agora, vai regressar e vai, né, caminhar para o estudo de uma onda simples, ondas que a gente trabalha no dia a dia, ondas chamadas clássicas, do que a gente não tem essas propriedades quânticas da matéria aí, tá? Então quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, quiser ler, né, essa parte aqui, ele explica razoavelmente aqui como que foi essas descobertas aqui. Quem tiver muita curiosidade, me pergunta aí, né, que eu posso fazer mais vídeos ou explicar mais informações sobre isso daqui. Bom, a gente aqui vai encarar a luz como onda, ok? Então a gente não vai estudar a propriedade corpuscular da luz. A gente vai estudar a luz como sendo uma onda aqui, tá? Então essa é a primeira característica aí. Quando, por exemplo, uma gota cai numa superfície, né, um tanque d'água, por exemplo, isso gera ali uma perturbação e essa perturbação também gera ondas, que são, na verdade, as ondas numa piscina, numa caixa d'água, no mar, num lago, é esse tipo de onda aqui, tá bom? Quando você bate aqui, por exemplo, num tambor, num prato e tal, né? Ali gera ondas também na superfície disso daí, né? Que vão gerar aí ondas acústicas para a gente ouvir isso, tá bom? Ondas num violão, né? A gente vai estudar também aqui ondas numa corda e por aí vai, tá? Então, o primeiro momento aqui, esse início aqui, né? Eu vou gastar um tempinho para explicar para vocês como que a gente vai classificar as ondas que existem, tá? Que nem você vai lá no zoológico, né? Tem as aves, né? Tem os felinos, tem os primatas, né? Enfim, a gente vai pegar todas as ondas que a gente consegue compreender de forma clássica aqui e colocar em caixinhas, tá bom? Só que da mesma forma, assim, eu posso falar o seguinte: animais herbívoros e animais carnívoros. Então, existem outras classificações para pegar esses animais zoológicos e
colocar ele em outras caixinhas, que não depende daquela de felinos, tal, tal. Então a gente pode reclassificar várias vezes, dependendo do nosso, dependendo do que a gente quer propor, né, as ondas. Então é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver três classificações principais. A primeira classificação é pegar todas as ondas e dividir elas em quanto à natureza delas, do que elas são feitas. Depois a gente vai pegar essas mesmas ondas, vamos redividir elas em formas como elas vibram. Depois a gente vai pegar todas essas ondas e redefinir, classificar todas elas em termos da dimensão delas. Eu vou explicar tranquilamente esse negócio de dimensões aqui, tá bom? Então são essas três classificações aí principais que existem, né? Muito bem, tá? Uma coisa só importante aqui que eu ia falar, né? Eu não vou ter aqui um limite de tempo pré-definido mais. Então, você vai terminar aqui o estudo de ondas completos e aí você vai para a eletricidade. Só que quando vocês forem estudar eletricidade, vão ser aquelas videoaulas que eu gravei lá em 2020. Essas aqui eu estou gravando em 2021. Então, lá vai ter toda aquela subdivisão antiga de 10 minutos de aula, tal, teoria, exercício. Aqui eu vou, né, mandar ver na teoria. E os exercícios eu vou gravar no final, porque aí eu talvez utilize as gravações da própria sala de aula. Que eu ainda não estou dando aula, nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu não comecei ainda a dar as aulas lá, né, presenciais. Então eu vou fazer alguns experimentos durante a aula lá para ver se eu consigo gravar a resolução de exercícios e eu disponibilizo aqui para vocês, tá legal? Então tenha um pouquinho de paciência aí, porque vai ser bastante teoria e depois a gente, né, um monte de vídeos aí resolvendo exercícios, tá? Bom, fazendo toda essa abertura, essa compreensão inicial aí, né? Eu acho que mesmo assim compensa eu de parar aqui e dividir essa aula aqui nesse momento, tá? Porque aí eu começo a fazer as classificações em outro vídeo aqui, tá? Um abraço, gente, até daqui a pouquinho. Tchau.